Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje a gente vai se deter em Apocalipse capítulo 12, não o capítulo inteiro, mas apenas os versículos de 1 a 6. Apocalipse 12, de 1 a 6. O sermão de hoje ele tem como título A Mulher e o Dragão, a Guerra contra o Descendente. A mulher e o dragão, a guerra contra o descendente. Tem como base Apocalipse 12, do 1 ao 6. O texto diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que foi lida e agora será exposta, Deus, com Tua graça. Te pedimos, ó Deus, misericórdia, porque este livro é um livro certamente magnífico, sublime, ó Deus, que consegue tratar acerca da Tua igreja, acerca do reino de Deus, do reino mundial e global, de uma forma fantástica, através de símbolos, através de sinais, e nos quais temos que ter muito cuidado quando estamos interpretando e meditando. Ainda, Deus, que toda a Tua palavra tenha sido escrita para que nós a lêssemos e a entendêssemos, mas existem partes que são um pouco mais complicadas, um pouco mais obscuras, e por isso nós te pedimos aqui, ó Deus, a Tua graça, para que eu, juntamente com os meus irmãos, consigamos captar o objetivo que está por trás destes versículos. E muito mais, ó Deus, que as convicções e as certezas que aqui estão expressas fiquem arraigadas em nosso coração e que sejam também as nossas certezas e as nossas convicções. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, embora o termo Apocalipse signifique aquilo que está sendo descoberto ou revelação, o meio cristão parece testemunhar o contrário, o oposto disso aqui. Porque não é muito incomum que a gente encontre pessoas, se queixando do quanto Apocalipse é um livro difícil de se ler. E, portanto, parece que pouca coisa há que seja revelada aqui. Então, você tem pessoas que ficam confusas com os símbolos, e há até quem sinta medo das figuras que João mostra aqui. E, dessa forma, um livro que é tão magnífico, ele é preterido, ele é deixado de lado. A gente fala, não, a gente lê depois. Isso aqui, como é mais complexo, a gente lê depois, estuda depois. É óbvio, eu não estou falando que ler Apocalipse é uma coisa fácil. A gente constantemente aqui está tratando sobre as cartas de Paulo, por exemplo, E Pedro, lá no final de sua carta, ele vai dizer que existiam palavras em Paulo que eram coisas difíceis, Eram difíceis. Que pessoas instáveis, que pessoas ignorantes, ao invés de tentar entender, torciam. Então, se até nas cartas de Paulo, que a gente trata aqui com certa facilidade maior, digamos assim, fluidez maior, se até em Paulo a gente encontra certas partes que são complicadas, quem dirá num livro como esse, um livro apocalíptico, com figuras, com números, com símbolos, que possuem um significado profundo. E esse abismo interpretativo, ele se torna maior quando a gente pensa que nós estamos distante do autor original que produziu isso daqui. Então não tem como a gente chegar em João e dizer, o que é que isso aqui quer dizer no final das contas? Quem é a besta que surge do mar? Quem é a besta que surge da terra? O que é que quer dizer o número 666? A gente está distante, Nós não temos mais João.
esse texto aqui foi escrito em grego, e nem todo mundo aqui lê grego. Obviamente é um texto difícil, mas não é por ser difícil que esse texto precisa ser preterido. Apocalipse é um livro escriturístico, canônico, como os outros livros também são. Os temas que João trata aqui são temas pertinentes a nós hoje. Por mais que, obviamente, existam várias disputas já em torno disso daqui. Mas são temas que são pertinentes à igreja atual também. Mas, para além de toda essa discussão, para além desses estereótipos em torno do livro, fato é, meus irmãos, que Apocalipse apresenta um alto grau de sofisticação e de sublimidade. E mesmo com alguns problemas quanto a quem escreveu o livro e quando é que ele foi escrito, porque existem alguns problemas, mas apesar disso tudo, o Apocalipse ele foi escrito com um nobre objetivo. O objetivo de fortalecer os irmãos perseguidos da igreja primitiva, lembrando-lhes de que a sua dor chegaria ao final, de que o mundo e Satanás serão julgados algum dia, serão condenados por Deus, e que Cristo e sua igreja serão eternamente vencedores. Estes são os propósitos deste livro. E o capítulo 12 que nós temos aqui, ele está bem no centro do livro. E de certa forma ele representa uma lacuna. Para as pessoas que pensam que a Apocalipse ele tem que ser lido de forma sequencial, capítulo por capítulo, o capítulo 12 representa uma lacuna. Ele interrompe. Porque a partir do capítulo 12 se inicia uma outra sessão. Então, a gente tem que o livro de a Apocalipse ele pode ser dividido em duas partes. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, João vai mostrar a igreja de Cristo sendo perseguida pelo mundo. E dos capítulos 12 a 22, João vai mostrar Cristo com a igreja sendo perseguidos por Satanás, sendo que os capítulos 1 e 22 representam a introdução e a conclusão desse livro, respectivamente. Mas, antes da gente adentrar a exposição propriamente dita, é preciso que a gente tenha em mente o tempo todo que eu estou falando aqui, os irmãos precisam ter em mente que o propósito de João, ao escrever o capítulo 12, está alinhado com o propósito geral do livro. Ele está querendo mostrar e realçar a derrota de Satanás em contraste com a vitória de Cristo. E o livro todo é sobre isso. O propósito de Apocalipse é sobre isso. Não dá para entender, inclusive, por que as pessoas têm medo, de ler. Então, no final das contas, João está querendo dizer, olha, no final das contas, tudo vai ficar bem. Cristo vai ser vitorioso, a igreja vai triunfar e o mundo vai ser condenado. E o capítulo 12 também trata acerca disso. É a derrota de Satanás. É o realce dessa derrota em contraste com a vitória de Cristo. Resumidamente, meus irmãos, o capítulo 12 é o convite de João a um retorno ao início da história da humanidade, a fim de descrever o desenrolar de uma guerra espiritual travada entre os filhos de Deus e a descendência da serpente. E aqui eu gostaria de dar uma ênfase, porque a guerra é entre o Filho de Deus, entre o descendente de Deus e a descendência da serpente. Nós veremos por quê. Essa guerra, ela se iniciou com a queda de Adão e Eva. Ela estendeu-se por toda a história e tornou-se ainda mais renhida com o nascimento e com a ascensão de... Mas ainda assim, João também deseja enfatizar que mesmo que Satanás seja um inimigo poderoso, ele nunca apagará de si a marca da derrota. Ele sempre será derrotado por Cristo, o cavaleiro vitorioso, e por sua igreja mais que vencedora. E é então que a gente entra na exposição, no versículo 1, em que João vai dizer: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa figura ela é curiosa, né? João inicia dizendo: vi um grande sinal no céu. É uma mulher, e essas descrições dela são bem curiosas. Quem seria essa mulher, no final das contas? Uma interpretação muito comum no catolicismo romano entende que essa mulher é Maria, a mãe de Jesus. Mas a gente não tem nada no texto, a não ser o fato de que essa mulher ela está dando à luz a um filho. Mas, tirando isso, a gente não tem mais nada no contexto, nem no livro, nem na literatura primitiva, que aponte que essa mulher realmente seja Maria, a mãe de Jesus. Outros vão dizer que a mulher é Israel, a nação de Israel. Em primeiro lugar, porque o Cristo, segundo a carne, vem de Israel. E em segundo lugar, porque
Israel é por vezes tratada como uma esposa de Deus, né? É descrito como uma esposa de Deus, isso realmente ocorre. Por exemplo, Isaías 54, 5, 6. A forma que Deus trata Israel é a forma que o homem trata a sua esposa. Mas a gente tem que lembrar que não existe nenhum relato de conversão em massa de judeus no período em que João escreveu este livro. Ademais, lembremos também de que os judeus perseguiram os cristãos, eram perseguidores da igreja, do cristianismo, além do Império Romano, é óbvio. Então, o que invalida a interpretação de associar a mulher com Israel aqui é o fato de que o capítulo 12 de João faz associações positivas entre a mulher e a igreja, e não entre a mulher e Israel. Então, eu acredito que o mais coerente e o mais plausível aqui é a gente interpretar essa mulher como o povo pactual de Deus de todas as dispensações. E com dispensação eu quero dizer antiga aliança e nova aliança. E existem boas razões para isso, para a gente acreditar que realmente é assim. Em primeiro lugar, a gente vê que João descreve essa mulher como tendo uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Ora, o número 12... ele é um número que é usado para representar o povo de Deus. Por quê? Porque usualmente o povo de Deus ele é representado por uma comissão, por um grupo de 12 pessoas. Então, por exemplo, você tinha os 12 patriarcas na antiga aliança. Perdão. Você tinha os 12 patriarcas. E na nova aliança, os 12 apóstolos. Então, o número 12 ele é usado com frequência para representação do povo de Deus. Em segundo lugar, a gente vê também que a mulher, ela é alvo da ira do dragão, e não apenas o filho que ela está para conceber. Quando o dragão ele é impedido de consumir o filho dessa mulher, e ele é derrotado por Miguel e por seus anjos, e desce à terra, ele passa a perseguir a mulher com os seus descendentes. João fala isso nos versículos 17, nos versículos 13 e 17 do mesmo capítulo, do capítulo 12, ele vai dizer: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Versículo 17, ele diz: irou-se o dragão contra a mulher e contra a sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a gente verá, em outra chance, se Deus assim o permitir, que esta perseguição que João elenca aqui, ela na verdade é a tática do diabo que é utilizada desde a queda dos nossos pais. Ela não é nova, mas ela sempre foi usada ao longo da história na tentativa de destruir os planos de Deus a partir de ataques contra o seu povo. Isso quer na antiga dispensação, quer na nova. O que poderia ser argumentado aqui ainda é que o fato da mulher estar dando à luz a um filho varão indique que essa mulher seja Maria, ou que ela seja Israel, porque Cristo provém de Israel segundo a carne. Só que a resposta que a gente pode dar é não necessariamente. E por quê? Porque a mulher, ela gera os filhos aqui, porque os ancestrais humanos de Jesus também integram o povo da aliança, também faz parte dos descendentes escolhidos por Deus ao longo da história. Então, sob esta perspectiva, a gente entende que a mulher pode continuar sendo interpretada como o povo eleito de Deus de todos os séculos, porque este povo foi responsável, inclusive, pela concepção humana de Jesus Cristo. Agora, outro fato curioso é a próxima descrição que João faz dessa mulher, porque a mulher, ela está vestida do sol e ela tem a lua debaixo dos seus pés. O que se acredita aqui também é que isso seja simbólico, figurativo, e que aponte para a beleza natural, para a beleza cósmica que essa mulher possui, em oposição à beleza artificial, vulgar, da grande meretriz, que ela é descrita lá em Apocalipse 17:4, quando João ele vai descrever essa mulher nos seguintes termos: achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Mas, dando seguimento
João vai dizer que essa mulher está sofrendo. O versículo 2 aponta uma mulher que grita, ela geme com as dores de parto, ela sofre tormentos porque ela está prestes a dar à luz um menino. Essa figura ela é muito comum nos profetas. Isaías utiliza essa figura de uma mulher que está dando à luz, Miqueias também o faz, muito provavelmente João ele emprega essa linguagem dos profetas, mas aqui nesse contexto a referência é claramente ao nascimento de Jesus. A criança que nasce é o próprio Cristo. Mas a partir do versículo 3, João vai descrever agora um outro sinal, que é um enorme dragão que se mantém em frente da mulher para consumir seu filho. Veja, existe uma contraposição de dois sinais aqui. Você tem o sinal da mulher, que João vai dizer que é um grande sinal, é um sinal enorme, magnífico, e existe o sinal do dragão, que não é magnífico, enorme é o próprio dragão. Então, é como se João está dizendo, olha, eu estou vendo aqui um dragão grande, forte, poderoso, mas ele é horrível. É mais ou menos essa a linguagem. Porque o sinal do dragão citado por João não é nada admirável. A gente sabe que existem contos de dragões em diferentes culturas, em diferentes povos. Mas este dragão aqui, ele é devidamente especificado por João no versículo 9. João vai dizer que esse dragão é a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás e sedutor de todo o mundo. Esse dragão, ele é enorme, ele é grande, muito provavelmente isso aqui indica força, é um indicativo do poder, da força dele. Esse dragão, ele é vermelho, vermelho ardente, é um indicativo de belicosidade, de ânimo ou desejo para a guerra. E curiosamente também, esse dragão ele possui 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas, um em cada cabeça. E obviamente, meus irmãos, que esses números eles são simbólicos, tá? Números 7 e 10, quando eles aparecem no Apocalipse, é para indicar plenitude, é para indicar completude. A imagem das cabeças e dos chifres também é uma imagem simbólica e aponta para uma ideia de governo, controle, liderança. O que João está querendo expressar aqui é que esse dragão, ele é líder de um reino. Ele tem o controle pleno de um reino. Isso porque em Apocalipse 17:9, João também vai citar um ser de 7 cabeças. E essas 7 cabeças ele vai dizer que simbolizam 7 reis. A figura dos chifres, dos 10 chifres que ele vê, vem de Daniel capítulo 7, em que o profeta também tem uma visão com um animal enorme, poderoso, com dentes de ferro e que possui 10 chifres, e os quais também simbolizam 10 reis. As coroas ou diademas que João vê aqui no dragão é uma referência que aponta à presunção do diabo em arrogar para si uma supremacia majestática que ele mesmo não possui. Então, em suma, a visão aqui é de um dragão poderoso, forte, que gosta da guerra, o ânimo dele é para a guerra, e que ele lidera um reino. Ele é rei de um reino. Corroboram ainda com essa interpretação algumas afirmações que são feitas por Cristo, por exemplo. Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo, em João 12. Paulo vai mencionar em Efésios 2:2 o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. E ainda, em Efésios 6:12, ele menciona a existência de um reino, a existência de principados, de potestades, de forças espirituais do mal que dominam este mundo tenebroso. E nós sabemos muito bem quem é o rei deste reino, quem é que lidera este reino: o dragão, a antiga serpente, Satanás. Então, embora lá em Gênesis 3 a gente vê que o diabo ele se apresenta como uma serpente, um animal que é frágil, pequeno, mas ele é sagaz, ele é muito rápido. Aqui a figura agora é outra, mostra-se uma outra faceta. Satanás é um poderoso dragão enfurecido que vive para promover a guerra contra Deus e que lidera um vasto reino espiritual de trevas e de perversidade. Essa capacidade intelectual, essa sagacidade dele
e o poder que ele possui, ela é exemplificada por João no versículo 4, quando ele menciona que esse dragão, ele conseguiu arrastar com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. A gente novamente defende que isso é uma figura, muito provavelmente indicando os anjos caídos, né? As estrelas aqui que são tiradas do céu e caem para a terra são os anjos caídos. João está querendo dizer que essa influência do diabo, ela pode ser tão poderosa, e realmente foi tão poderosa, que ele foi capaz de levar consigo para o pecado um grande agregado de anjos. E embora não seja mencionada aqui nenhuma quantidade, João realmente não menciona, não fala nada, mas a visão nos informa que 1/3 dos anjos foram corrompidos. Consequentemente, a maioria ainda permaneceu fiel a Deus, porque 2/3 ainda ficaram. Mas o versículo 4 ainda menciona que esse dragão, ele está em frente da mulher. Ele se deteve em frente da mulher para devorar o seu filho quando ele nascesse. Este símbolo aqui, muito provavelmente, ele aponta para as diversas tentativas de Satanás de destruir a santa geração gerada a partir de Eva. Tudo isso aqui se inicia lá em Gênesis 3,15, quando Deus estabelece uma inimizade entre a descendência da serpente e a descendência de Eva. Desde então, meus irmãos, o diabo, ele investiu reiteradamente contra a santa semente a partir da destruição dela. Isso porque Satanás sabia que sua derrota viria do descendente prometido, e esse descendente viria da santa geração, da santa semente. Então, portanto, a sua única saída era acabar com a descendência da mulher. Portanto, a gente não deve descartar a influência satânica por trás de alguns eventos da história bíblica. Então, por exemplo, Caim matou Abel, Faraó mandou afogar todas as crianças do sexo masculino dos hebreus, Saul tentou matar Davi por várias vezes, Amã tentou aniquilar o povo judeu, Herodes também mandou matar as criancinhas do sexo masculino de até 2 anos de idade em Belém. E de uma perspectiva apocalíptica, da perspectiva de João aqui, podemos ver que todos estes eventos podem ser interpretados como tentativas de destruição da santa semente por parte do diabo. Mas apesar dessas investidas, apesar de todas essas tentativas, a mulher ainda assim consegue dar à luz. No versículo 5, João vai dizer: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui nesse momento, para salientar que a guerra que Deus estabelece em Gênesis 3,15, ela não é estabelecida entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, embora, ao longo da história, o embate entre esses dois grupos realmente aconteceu. O diabo, por diversas vezes, tramou contra os filhos de Deus de todos os séculos. Mas se a gente retornar para Gênesis 3,15, o que é que Deus diz lá? Qual é o castigo que Deus impõe? Qual é a inimizade que Deus impõe? Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, sempre foi sobre uma pessoa. Nunca foi por um grupo simplesmente, sempre foi por uma única pessoa. Então, os ataques reiterados do diabo ao longo da história era para impedir que o Cristo prometido, que iria acabar com o seu controle, acabar com o seu governo, ele não viesse, ele não nascesse. Deste modo, a gente percebe que os ataques históricos fomentados por Satanás contra os filhos da aliança era, na verdade, a tentativa de impedir o nascimento do descendente, do Messias, do prometido, porque ele seria o único capaz de derrotar a serpente de modo definitivo. Mas voltando ao texto, e fechando aqui toda essa questão, quando a gente volta ao texto, João vai dizer que o menino que nasceu, ele há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Essa simbologia é retirada lá do Salmo 2,9. É uma figura que indica poder e inflexibilidade.
Davi escreve assim no Salmo 2,9: com vara de ferro as regerás. Aqui a referência é às nações, aos povos. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Estas palavras aqui indicam força. Este rei é tão forte que ele consegue subjugar os seus inimigos com o mínimo de esforço possível. Então, o que João está querendo transmitir aqui é que o menino concebido ele vai ter muita resistência, ele vai ter muita facilidade em vencer as resistências ao seu governo. De modo que a destruição do reino das trevas e do dragão que é o seu líder será tão simples para ele como quebrar vasos de barro com a vara de ferro. Então, após o seu nascimento, esse menino ele é tomado para Deus, ele é arrebatado para Deus, para o seu trono, antes que o dragão pudesse causar mal algum. Essa referência aqui é a ascensão de Jesus, quando ele sobe aos céus e se assenta à destra de Deus. Aqui a gente pode se questionar por que é que João ele omite o sofrimento e a morte de Jesus. Ele menciona apenas o seu nascimento e a sua ascensão. E a gente entende que isso se dá por alguns motivos. Em primeiro lugar, João está querendo dar ênfase aqui para a derrota do diabo. A ênfase dele aqui é realçar o seu aspecto de derrotado. Então ele menciona o nascimento e a ascensão como eventos da história que colapsaram os planos do dragão. Em segundo lugar, essa ascensão ela serve de prelúdio para a próxima sessão, que vai do versículo 7 ao 12, em que a gente vê o diabo tentando lutar com Miguel e com seus anjos, perdendo e sendo atirado para a terra. E por último, a ascensão de Jesus tem direta relação com seu reinado. Veja, o menino que nasce, ele é rei. E a ascensão de Jesus, ela está diretamente relacionada com o seu reinado. A gente lembra lá quando Cristo fala em Mateus 28:18, quando ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. De onde a gente consegue compreender que o reinado espiritual de Cristo e da sua igreja iniciou-se oficialmente na sua ressurreição e na sua ascensão. O último versículo, meus irmãos, desta sessão é o versículo 6, em que está escrito: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Após o nascimento do filho, a mulher foge para o deserto porque sabe que a ira do dragão não é apenas contra o filho, é contra ela também. Então, representando a igreja de todos os séculos, a igreja universal de todos os séculos, essa mulher ela foge para o deserto e se estabelece em um lugar que Deus preparou para sustentá-la. Esse aqui é um símbolo doce e é de certa forma íntimo, porque mostra que Deus jamais permitirá a aniquilação de sua igreja, ainda que esta sofra opressão e perseguição. Mas essa estadia no deserto ela é temporária e dura apenas 1260 dias. Essa quantidade, obviamente, ela também é simbólica. Se a gente divide isso por 30, 1260 vai dar 42. São 42 meses, que também equivale a 3 anos e meio. E todos estes números, eles aparecem com alguma frequência em todo o livro. Então, por exemplo, é dito que as duas testemunhas profetizarão durante 1260 dias. Está em Apocalipse 11:3. Também é dito que os gentios pisarão a santa cidade durante 42 meses, que é 1260 dias. Está em Apocalipse 11:2. Também é dito que a besta, ela recebeu uma boca para proferir blasfêmias contra Deus, com autoridade para agir durante 42 meses. E ela peleja contra os santos e ela também vence. Isso também está em Apocalipse no capítulo 13, versículos 5 a 7. A gente não vai adentrar, obviamente, nos símbolos, nos significados profundos dos mistérios desses símbolos aqui. Mas o que a gente conclui é que a igreja, ela está qualificada para testemunhar sobre Jesus desde o dia da sua ascensão até o tempo do seu regresso. Esses 3 anos e meio representa exatamente esse intervalo entre a subida de Jesus aos céus e o seu retorno. Mas o que a gente também percebe é que o diabo começou a sua atuação na terra contra a igreja de Deus com a mesma extensão de tempo que a igreja recebeu para testemunhar.
Então, quais são as lições que a gente consegue tirar de tudo isso? Sei que são muitos detalhes, na verdade existem muitas lições, porque existem muitos detalhes aqui. Quando a gente está fazendo sermão, a gente tem que ficar cortando muita coisa, parando, a gente pega algumas partes, outras a gente deixa de lado. Na verdade existem muitos detalhes, a gente poderia aprender várias coisas, mas eu ficaria contente se pelo menos duas ficassem guardadas no coração dos irmãos. A primeira coisa, meus irmãos, é que a gente tem que ter em nossa mente, inculcar em nossas mentes a realidade do diabo e do seu reino maligno. Satanás é um ente espiritual real. O seu reino vigora no mundo. Ele possui influência sobre muitas áreas da nossa sociedade. O diabo controla governos, pessoas, ideias, filosofias, ideologias, igrejas. Não podemos perder de vista que Satanás é um ser real e poderoso. Nós não podemos subestimar o diabo em suas capacidades. Satanás possui sagacidade, inteligência, poder em quantidades que ultrapassam qualquer ser humano. Ele conhece ideias, engenharias, maquinações e ideologias, prós e contras. Tudo aquilo que a humanidade já produziu até aqui, ele conhece. Esse livro aqui, ele conhece do começo ao fim. Ele era um ser de luz, ele estava diante de Deus. Satanás conhece você. Que horas você acorda, o que você faz no seu dia a dia, o que você gosta, o que você não gosta, a forma como você foi criado por seus pais, como essa criação influenciou o seu caráter. Ele conhece as suas virtudes. Ele sabe tudo que você é bom, as áreas que você domina. Ele também conhece os seus pecados ocultos. Satanás conhece quem você é quando ninguém mais vê. Ele conhece as suas fraquezas. Não subestime a capacidade dele. Se fosse dado a ele, se fosse permitido, ele devoraria você em milissegundos. Subestimar, meus irmãos, a força do diabo e a letalidade de suas armas contra nós é ingenuidade. E óbvio, eu não estou falando isso aqui para ninguém ter medo. A gente não tem que ter medo, a gente tem que ter coragem. Mas coragem não é temer nada. Quem não teme nada é doido. Doido é a pessoa que vai estar passando um carro ali, ele vai e se joga na frente. Isso não é coragem, isso é loucura. A gente precisa conhecer contra quem a gente está lutando. Mas no meio disso tudo a gente consegue encontrar uma base. A gente consegue encontrar um refúgio, um abrigo. Em primeiro lugar, a gente encontra abrigo na soberania de Deus. É o fato de que, por mais que o diabo seja o príncipe das trevas, o líder de um reino maligno que se estende pelo mundo, a gente também entende que as ações do diabo estão restritas, estão sob a vontade de Deus, e que ele não pode dar um passo a mais sequer sem que Deus assim o permita, sem que Deus assim o deixe e o faça. É acalentador saber que nós não estamos na mão do nada, nós não estamos na mão do destino cego, que leva a gente de um lugar para outro sem nenhum propósito. Nós estamos na mão de Deus, e até mesmo as tentações do diabo contra nós são ações que só acontecem debaixo da divina providência. Mas também, meus irmãos, por mais que Satanás possua força, inteligência acima de qualquer ser humano, a gente também tem a certeza de que os seus planos sempre serão frustrados por Deus. Sempre serão frustrados por Deus. O capítulo 12 é sobre isso. O dragão tentou ao longo de toda a história impedir que Jesus Cristo viesse ao mundo, e ele não conseguiu. A história de Satanás, meus irmãos, é a história de um ser derrotado. Seus planos sempre serão frustrados por Deus. O Senhor jamais deixará que a sua igreja seja aniquilada. Satanás sempre foi derrotado ao longo da história. O tempo do seu juízo já está determinado e não tardará. Em breve acontecerá.
Neste dia, meus irmãos, neste dia, Cristo será aclamado como vitorioso e a sua igreja como mais que vencedora. Amém. Amém.